Então, pai, nós estamos começando hoje o nosso pós-culto, ou pós-church, acho que fica mais combinando com... Eu acho melhor. Combinando com o que a gente faz, que agora nós somos Fonte Church, né? Então pode ser pós-church, após o domingo. E é um projeto inicial que a gente quer fazer de um bate-papo sobre a palavra de domingo. Independente das pessoas que ministrarem na igreja, que às vezes nós temos o pastor Hugo ministrando na nossa igreja, né? Sim. Às vezes nós temos o pastor João de Joinville. É verdade. E a gente vai tentar fazer esse pós-culto sempre que der e possível. Talvez a gente faça com o pastor João vir, que é uma coisa mais difícil. A gente faça no sentido de talvez fazer lá no próprio domingo, se planejar e fazer lá no domingo já mesmo. Sim. E aí a gente já faz esse bate-papo. No término do culto, né? Isso, já prepara tudo, deixa uma sala reservada para tudo isso. Isso. É. E nós temos estrutura hoje na nossa igreja para que possa estar movendo dessa forma. Temos salas prontas, né? Só se adequar com aquilo que é o trabalho que nós estamos buscando e priorizando. Então eu acredito que deve ser um tempo muito bom. Vai ser um aprendizado para nós, um crescimento. E tanto que eu tenho percebido que a nossa igreja tem desenvolvido muito, né? Mas nós queremos avançar. E hoje é um dia inicial, vamos começar a fazer algo diferente, para que possa alcançar mais vidas e até mesmo para a igreja começar a entender que nós estamos focados no evangelho, né? Exatamente. Focado na palavra. É isso mesmo. A nossa igreja é uma igreja que tem buscado isso, né? São dois pilares, né? Fé e amor. E diante de uma fé, se nós não pregar, quem pregarão, né? Se nós não evangelizar, quem vai evangelizar? E através da palavra nós podemos alcançar muitas vidas. E esse momento é um momento muito bom. É um momento ímpar para nossas vidas, né? Tanto nós que vamos aprender e crescer, quanto aquele que vai ouvir e vai assimilar daquilo que está sendo falado. Eu tenho certeza que alcançará muitas vidas também, filho. O interessante é que a gente está fazendo esse projeto que é uma coisa que eu achei legal. A gente não é somente aproveitar o momento, mas a questão toda, né? Porque a internet a gente pode alcançar talvez até pessoas fora do país estão precisando ouvir, talvez exatamente a mensagem que nós ouvimos no domingo, mas talvez de uma forma reduzida, né? Sim. E aí isso que é interessante. E no domingo, na verdade, normalmente quem vai ser o entrevistador vai ser eu. Mas no domingo quem acabou ministrando fui eu, então aí quem vai estar fazendo a parte das perguntas ou da parte de interação vai ser meu pai hoje. Então a partir de agora nós começamos essa parte do nosso podcast, nosso pós-church. E espero que vocês gostem. Dando continuidade, o tema que eu trouxe no domingo eu achei um tema bem legal. Eu tinha ouvido alguns podcasts anteriormente. Eu achei um tema extremamente interessante. Tem aqui em meu celular, o pai tá ali também acompanhando junto ali, algumas anotações. Sobre o tema que eu acabei colocando sobre a ministração foi coragem acima de tudo. E nós lemos ali Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Aí se você quiser depois tiver curiosidade, acompanhe esses versículos ali, são 9 versículos. E assim, eu trouxe algumas curiosidades no sentido desse trecho que ele fala a palavra forte e corajoso em 3 versículos, no 6, no 7 e no 9. E ali tem algumas traduções, algumas coisas que eu acabei falando nesse sentido, né? E eu achei muito interessante, é sobre isso que eu queria falar com você, ou te perguntar, porque foi muito interessante ouvir da forma que você colocou, né? Você foi bem sucinto, mas expressando muito bem, né? Se expressando muito bem. A palavra forte, você falou em hebraico, né? Não só forte como corajoso. Você trouxe uma explicação. E aí eu te pergunto, o que é ser forte em hebraico? Porque foi muito forte o que você disse ali, redundante, né? Falando da mesma forma. Mas eu gostaria de ouvir mais uma vez. Eu trouxe na questão da pesquisa, né? Na questão da internet e tudo mais. Aqui em casa tem meu pai, ele ama a leitura, ama a prática, né? E eu acabei adquirindo isso dele. E são as duas palavras, né? O forte, ela vem da questão do hebraico na conotação de braços fortes. E o hebraico, na parte do corajoso, também significa pernas firmes, né? E aí eu trouxe um pequeno exemplo, uma pequena citação, no sentido assim, quando eu comecei a treinar agora um novo esporte, que é CrossFit, ele, na verdade, ele
tenha uma base que, se você tem a sua base forte, você consegue levantar um peso, uma carga alta. Então, por isso que o próprio Josué, o próprio Deus fala com Josué nesse sentido, né? Seja forte e corajoso. Então, se você tiver uma base bem firme, não sendo corajoso, você vai conseguir levantar sobrecargas, né? Então, eu creio que é exatamente isso. Então, a gente tem que ter uma base muito forte nesse sentido, né? E o próprio livro de Isaías, como você citou muito bem, né? Isaías 35, versículo 3, né? Que diz: fortaleça as mãos cansada, deem firmeza aos joelhos fracos. Exatamente. E não somente esse, mas aí você pode até citar também Hebreus 12, né? E também você citou esse versículo também, que estava nos mostrando realmente o que você estava trazendo como um direcionamento para a igreja, humanamente falando e espiritualmente falando. Biblicamente é bem isso, né? Exatamente. E aí, em cima disso, muitas vezes nós sempre pensamos, né, que quando a gente só vai conseguir agir quando as coisas começarem a melhorar, né? E ali o próprio Deus já alerta Josué nesse sentido, né? Que, tipo, não adianta a gente esperar algo terminar pra começar. Ali continuou o legado apenas de Moisés. Ele falou assim, ó, as mesmas coisas que eu fiz com Moisés, eu estou fazendo com você de uma forma bem reduzida, assim, né? Ele diz assim, tipo, ó, Josué, continua firme na palavra. Se você não desviar nem pra direita, nem pra esquerda, se você permanecer firme, eu vou continuar com você até o fim. E aí, às vezes, a nossa própria vida, a nossa própria questão, nós deixamos de lado essa situação, né? Porque é tipo, eu só vou ser corajoso quando essa maré passar, ou vou ser corajoso quando esse medo passar. E é isso que o ser humano pensa, né? Pois é isso que eu queria lhe perguntar, Matheus, porque muitos pensam que a coragem começa quando o medo termina. Exatamente. É isso? Na verdade, não. A coragem só existe porque o medo existe. Porque se você não tivesse coragem nesse sentido, o medo talvez não existiria, então você não teria coragem. E eu creio que Jesus, o próprio Deus ali naquele momento, né, ele alertou Josué por causa disso. Então eu acho que talvez Josué, vamos conjecturar, como nós dizemos, né, talvez Josué, putz, e agora o que eu vou fazer com esse povo todo? Eu vou entrar na terra prometida, mas e aí Deus, o que eu faço? Porque até então ele tinha usado Moisés. Exatamente. Moisés conhecia o povo, porque o povo o consultava, né? O aconselhava-se com ele. Exatamente. Enfim, Moisés era muito próximo ao povo. Porém, Josué não, era só de guerra. Então, Josué não tinha aconselhamento. Josué era na espada. Isso. E Josué era no conselho, sentar, batia um papo, né? Uhum. Então, quando disse pra ele, olha, agora é você que vai aconselhar, é você que vai dirigir esse povo, eu acredito que existiu medo, sim. Eu acredito. Então, aí por isso que a coragem de Josué começou. Por causa disso, porque eu acho que o medo existiu antes dele ali. Aí o próprio Deus veio e falou assim, cara, fica tranquilo que todas as coisas eu vou fazer. Só permaneça no caminho. E aí ele continuou sendo corajoso. Que legal, que legal. Aí eu faço a primeira pergunta a você. Por que o cristão deve ser forte e corajoso? Na verdade, nós temos uma missão aqui na Terra, né? O próprio Deus nos deixou uma missão, sobre amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, evangelizar, principalmente deles que é o ID, né? Como diz em Mateus ali, que ele fala, ID, fazer discípulos, né? Então, assim, nós temos que ser forte e corajoso porque Jesus nos deixou uma missão. E não somente nós pensamos muito, né, na questão assim, eu não sou pastor, ou não sou líder, eu não preciso ter uma missão. Não, pelo contrário, a gente tem uma missão. Há uma missão ser terminada, ela começou e precisa ser terminada. Exatamente, nós vivemos uma única vida. E muitas vezes nós pensamos assim, mas como que eu vou viver essa missão? Como que eu vou fazer essa situação? Não é bem assim. Nós temos a questão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós temos essa questão de pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que ter essa consciência e essa ciência de que eu tenho que levar esse projeto, levar essa missão que Deus nos deixou. E aí a gente leva no nosso trabalho, levamos na nossa faculdade, aonde a gente tá, sobre o amor de Jesus, né? Muitas vezes nós queremos, que nem eu sempre falo, nós queremos colocar Jesus como um maior livro de todos os tempos, no sentido tipo de aquele negócio que é possível desvendar, né? Colocamos Jesus numa complicação muito grande. Só que Jesus ele foi puro e simples, né? Como eu citei lá na igreja no domingo, eu falei que Jesus, cara, foi um cara tão simples que ele chegou, quando o cara pediu pra ver, ele foi, cuspiu no chão, fez um barro, jogou no olho do cara, e aí o cara voltou a enxergar.
E muitas vezes nós queremos fazer um negócio extraordinário, um show gigantesco para fazer talvez aconteça um milagre, uma cura. E Jesus era um cara muito simples, era através do poder de Jesus, do poder do próprio Deus, que ele fazia milagres, né? Ele produzia maravilhas. E é assim que nós devemos ser fortes e corajosos, assim como Jesus foi. Independente da situação ou circunstância, nós devemos cumprir a nossa missão. Assim como começou também com Moisés, né? Ele começou uma missão e ficou a cargo de Josué para dar continuidade. Exatamente. Assim também Jesus começou uma missão, ele começou o reino para que nós também dessemos continuidade. É isso que eu estou entendendo que você está dizendo. Isso, exatamente. Na verdade, se você acompanhar a Bíblia, vários líderes que estão ali na questão da Bíblia assim mesmo, num todo, né? A gente vê que todos os líderes, as pessoas que estiveram à frente, elas tinham uma missão. E assim, a nossa vida, nós também temos uma missão. É a missão da igreja. Exatamente. A missão, acho que é a missão da questão de ser filho de Deus, né? É a parte que ficou para nós, né? Exatamente. É o cargo, né? Se eu sou embaixador, eu tenho que cumprir aquilo que eu sou. Exatamente. Paulo disse isso, né? Nós somos embaixadores. Exatamente. Isso é muito legal. E essa missão, ela também é extremamente difícil, porque quando a gente não entende esse amor de Cristo, como é que eu posso amar a Deus se eu também não consigo amar as pessoas? Exatamente. E ele bem diz, amar, cuidar de nossas famílias, essas coisas que a gente já tem um certo entendimento e até buscamos a passar isso à igreja. É verdade. E eu não sei como que você consegue chegar a isso na igreja, né? Essa missão da igreja não é uma missão somente pessoal, mas sim é uma missão no coletivo. Mas na verdade, assim, nos dias de hoje foi meio que banalizada essa situação, né? A gente pensa que o evangelho é só para os dias bons, né? Como tem uma frase que eu coloquei ali, que o evangelho não é somente para os dias maus, mas sim para onde o único caminho para que a gente possa continuar de pé. Então, é exatamente isso. Nós temos que se basear no evangelho tanto nos dias maus e também nos dias bons. Eu gosto sempre de colocar um exemplo que eu sempre falo para qualquer pessoa que eu vou conversar. Eu falo assim, você já leu a Bíblia? E aí a pessoa fala, não, então, leia o principal manual. É o manual do fabricante, é o teu manual. Se você ler esse manual, você vai conseguir viver muito bem aqui na Terra. Porque ali tem os melhores ensinamentos, né? Você honrar o seu pai e sua mãe, você fazer todas as coisas bem. Ele fala muito bem do justo. Se o justo... a própria palavra fala que nunca viu o justo mendigar o pão. Então, e muito menos a sua descendência perecer. Então, cara, olha que fantástico. Então, se o próprio Deus fala que se você for justo, ele não fala na questão do Cristo, mas se você for justo, você não vai perecer. É uma honra, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que a Bíblia é algo fantástico nesse sentido. Porque nós sabemos que se nós seguimos tudo aquilo que tá lá dentro ali, cara, a nossa vida vai ser extraordinária. E isso eu vejo no que você está dizendo aí, uma palavra muito simples e parece que é muito complicada para o cristão. Não somente o cristão, mas o ser humano, né? A questão da obediência, né? Moisés obedeceu, Josué obedeceu, enfim, todos aqueles que obedeceram puderam experimentar o poder de Deus, né? E muitas das vezes nós queremos experimentar o poder de Deus, queremos estar no poder de Deus, mas não queremos ser obedientes. E Deus, ele não se agrada com isso. Deus, ele não deseja fazer tais coisas a quem não busca ele em primeiro lugar, né? Porque ele disse, buscar em primeiro lugar o reino, né? Isso mesmo. E a sua justiça. E essas coisas, como você falou, é o bem, né? É o bem-estar. Essas coisas eles serão acrescentadas, ou seja, paz, alegria, enfim, é o fruto do Espírito. Isso é muito bacana, Mateus. Mas eu queria fazer uma segunda pergunta a você, que também achei muito interessante a sua colocação. Para que os cristãos devem ser fortes e corajosos? Então, eu coloquei até uma frase que eu achei interessante, né? Quando eu estava preparando essa ministração, eu coloquei assim: a coragem para os primeiros passos, ela é extremamente importante, mas a coragem para os próximos passos é fundamental. Então, assim, muitas vezes nós... acho que é a coisa do ser humano. Eu dei um bom exemplo lá, que era no sentido assim, imagina a gente toda vez que vai falar de dieta, nós colocamos assim, eu vou fazer a dieta, mas vou fazer segunda-feira. Então nós sempre temos um primeiro passo, nós sempre começamos, ela é fundamental. Só que a gente nunca consegue concluir essa dieta, nunca conseguimos continuar essa dieta. Então por isso que eu coloquei essa frase. Pra começar, ela é importante, mas pra continuar, ela é fundamental. Se usa uma palavra muita também que a gente pode dizer assim, disciplina. Exatamente. Temos que ser disciplinados. Exatamente. E uma coisa que eu coloquei aqui que
para que a gente seja forte e corajoso, né? Por que nós devemos ser? Porque nos dias de hoje, o cristão, na verdade, ele foi meio que banalizado, no seu sentido, né? Por causa dos costumes, das religiões ou de qualquer outra forma, nós fomos meio que banalizados, né? E através disso, hoje nós não podemos nem, talvez, expor uma ação ou transmitir um comentário, alguma coisa na rede social que, não, porque você faz isso ou porque você é aquilo e tudo mais, né? Hoje você não tem, talvez, um direito de expressão porque você é considerado alguma coisa. E aí o cristão, por ter a Bíblia ou por seguir um Cristo, um verdadeiro, não pode se expressar de tal forma, né? Mas a gente não pode concordar com isso. Talvez a expressão nós não podemos ter. Se alguém chegar pra você, eu tenho o seguinte pensamento assim: você concorda com o homossexualismo? Não concordo. Mas eu amo ele. Mas não amo o pecado que ele comete. Então, hoje nós temos que ser forte e corajosos nesse sentido de conseguir amar alguém que comete um pecado, porque esse mesmo pecado que ele comete é um pecado de mentira, é um pecado de qualquer outro tipo de ação, né? Mas eu não deixo de amar a pessoa que ele é, porque Cristo também habita nele. Porque ele é criatura, ele vai se tornar um filho. Eu creio em nome de Jesus. Então, através disso, nós temos que ser forte e corajoso. Porque se Deus amou a mim, amou qualquer outro que está aqui na terra. Sim, Deus ama o pecador e odeia o pecado, né? Exatamente. Ele abomina o pecado. É interessante que, diante de um povo que foi tirado do Egito, um povo rebelde, porque na verdade não entendeu o propósito de Deus. Exatamente. Deus estava guiando aquele povo dia e noite e não faltou nada àquele povo, mesmo assim eles permaneceram desobedientes, né? Um povo de dura serviço, como a Bíblia diz. E não foi fácil para Josué levar aquele povo ao cumprimento da palavra. Sim. Não foi fácil. Não. Talvez nós também entendemos assim, por estar diante de uma igreja, diante de um povo, e não é um povo seleto nem seletivo, sim, porque todo aquele que vinha até o Senhor vai ser amado, né? A igreja está de braço aberto. Talvez que o povo de Deus, por que ele foi fraco, covarde, teve momentos que eles retrocederam. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Por que hoje, os dias de hoje também não são diferentes? A gente olha aí para 4.000 anos atrás, uma história que aconteceu. E parece que as histórias de hoje se repetem. Eu não sei se é porque nós estamos vivendo um tempo difícil em questão de doença, né? Essa pandemia que está chegando aí, que chegou e avançou não somente ao Brasil, mas o mundo, né? O globo terrestre. E parece que houve um surto espiritual. Então, as pessoas elas estão se acovardando. Essa é a verdade. Tem medo de buscar o Senhor. Muito lógico, tem que ter cuidado, tem que saber se cuidar. A palavra diz que não atentará ao Senhor teu Deus. Entendemos isso. Porém, não podemos deixar de fazer a obra do Senhor. É verdade. Na verdade, assim, como você fez essa pergunta, eu creio que, na verdade, não é nem doença nem nada. Poderia acontecer outra calamidade ou algo do tipo, assim, no sentido. Mas eu creio que é, na verdade, uma posição. Você ser forte e corajoso, você tem que ser um cara, tipo, não, eu vou ser forte e corajoso. Josué foi assim. Quando Deus falou com ele assim, aonde quer que você vá, eu estarei contigo. Só que aí tem os outros 9 versículos anteriores. Então, se pra você, tipo, ser forte e corajoso, você tem que ser uma pessoa de atitude. E muitas vezes a gente pensa que, tipo, não, vou deixar pra lá, não vou falar nada. Tem que meditar, tem que desviar do mal. Exatamente. É o que a Bíblia está dizendo, né? Exatamente. E isso é um grande ápice, um grande auge, talvez, no sentido, tipo, de ser cristão, de ser uma pessoa que medita no Senhor dia e noite, né? E muitas vezes nós pensamos que as questões tipo, mas, Mateus, o que as pessoas vão pensar de mim? Não, queridos, tem que pensar o que Deus vai pensar de você. Essa que tem que ser a sua ação. Pra você ser forte e corajoso nos dias de hoje, como diz o povo daqui, não afrouxe. Não podemos afrouxar. Falando em afrouxar, pegando esse gancho seu, quando e como o cristão deve ser forte e corajoso? Na verdade, quando? Hoje, né, tem que ser, na verdade. Agora. Porque foi o que eu falei num ponto anteriormente, né? Às vezes nós pensamos de começar sempre a dieta, vou começar amanhã e nunca começa. Então, se você vai pensar assim, vou pensar em ser forte e corajoso, não, hoje eu tô cansado. Não, amanhã eu tento mudar essa ação minha. Não,
É agora, querido. Você tem uma ação, você tem que ser revelado. Você tem que ser buscado diante de Deus. Falar, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Né? E o como é crendo tudo aquilo que o Senhor fez, né? E aí eu coloquei alguns pontos, assim, ó. Crendo nas promessas do Senhor, que tá no versículo 3. Ninguém te poderá te resistir todos os dias da tua vida, no versículo 5. Fará prosperar-te o teu caminho e serás bem-sucedido, no versículo 8. E o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, no versículo 9. Então, esse será o seu como. É você crendo em tudo aquilo que o Senhor tem pra você, que são nesses versículos ali. Então, se você se baseia nisso, não adianta, você será irresistível, vamos dizer assim, né? E o que a gente pensa muitas vezes é que a coragem, ela é uma estação, né? E realmente ela é uma estação. Só que tem uma frase que eu anotei aqui que eu achei bem legal. Quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca será incerta. E aí eu coloquei a diferença entre desconhecido e incerto, né? O desconhecido significa o quê? Porque eu não conheço, não significa que Deus não conhece, ou não saiba. E o incerto, o que acontece que pode ou não pode dar certo. Então, assim nós entendemos que... Aí eu coloquei um pequeno exemplo que muitas vezes é muito mais fácil a gente ficar num lugar que é bem seguro, né? Num lugar que a gente fala assim, não, aqui eu estou seguro, do que a gente ir no desconhecido de Deus, sabendo que Deus sabe que até naquele ponto vai dar certo. Você não vai ultrapassar daquilo porque ele conhece aquele caminho. Mas para você é desconhecido. A coragem que Josué teve foi exatamente essa. Ele teve a coragem do desconhecido de Deus. Ele não sabia que seria daqui para frente. Mas ele sabia que Deus era com Moisés. Então ele falou assim, se Deus foi com Moisés e ele falou que vai ser comigo. Então essa é quando ele pegou esse gancho e falou assim, cara, eu vou pra frente. E Deus não perguntou pra ele se ele queria, né? Não, Deus só jogou a bombinha no peito dele e falou, vai meu filho, vai que faz teu nome. Ele chamou ele e falou, meu servo Moisés está morto. E ele diz, levanta-te. Ou seja, fica de pé. Que eu agora vou te usar. Agora é com você, querido. E pra gente encerrar, eu fiquei assim, bastante tomado de Deus, porque você disse algo que muitos não pensam, muitos talvez nem pensou isso. Para a ciência existe vida e morte. E você disse que Jesus ele transpassou. Jesus, ele anulou a ciência. É verdade. Igual dizer, né? Ele deu uma, como os jovens dizem, uma trollada na ciência. Deu uma trollada na ciência, Porque, na verdade, na ciência, você vive, você nasceu e vai morrer. E ele mostrou que quem está nele vai nascer e vai viver a vida eterna. Verdade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. É verdade. E aqui eu achei, assim, a conclusão de tudo isso. Eu preciso lembrar que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que citou Jesus Cristo dentre os mortos. Quando eu lembro que esse mesmo poder que citou Jesus, não dá para ficar com medo diante de um futuro, porque se nem a própria morte, que o limite final da criação, que é o poder que atua em nós, então não será qualquer outra crise que será capaz de me parar. É verdade. E de parar você. É verdade, porque muitas vezes a gente pensa que, tipo, como que eu vou viver isso, né? E aí o seu próprio Jesus foi o cara que falou assim, não, ele pegou uma linha e falou, não, aqui não, isso aqui não vai ser limitado mais. Eu venci e os meus filhos... Passou por cima da ciência. Passou por cima da ciência. E aí hoje o cara tá vivo até o dia de hoje. Cristo em vós. Esperança na glória. Aleluia, glória a Deus. Foi muito legal, Matheus, muito obrigado. Não, mas se a gente tava falando do negócio, eu queria que só você concluísse nesse sentido.
Que a gente no final ali, que aí acabamos conversando depois, a gente sempre conversa no final do culto, como é que foi e tal, e a gente acaba conversando sobre algumas questões da igreja. Ah, sim. Aí você comentou, você falou uma frase assim, Matheus, que impactou muito a minha vida de quando eu cheguei. A gente veio há 5 anos atrás, na verdade você há 5 e eu há 4. Sim. É que, na verdade, quando eu cheguei aqui na igreja, Matheus, na verdade eu cheguei como um desconhecido, né? Não fui apresentado à igreja. Alguns irmãos, eles vieram ao meu encontro, me ajudaram, como estou comigo até hoje na igreja. Porém, não foi tão fácil assim falar que o evangelho, ele ganha muito fácil, né? A Bíblia diz, esse mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. É interessante isso, porque nesses 5 anos, quando você falou que Cristo está dentro de nós e que nós acreditamos que tudo pode acontecer quando nós temos um espírito de fé e nós acreditamos que isso é verdade e a coragem não nos deixa limitados. Passou um momento na minha cabeça, uma história. É uma história de 5 anos. Quando nós começamos aqui, houve um tempo assim de muita dor, de muito lamento, muito choro, muito joelho. Tudo isso que você tem falado se identificou comigo. Porém, hoje, olhando para a igreja, o que o Senhor tem feito, e Ele vai continuar fazendo porque a igreja é dele, né? O Senhor é o dono de tudo. Eu tenho visto assim a boa mão do Senhor. A nossa igreja hoje é uma igreja que tem... É a cara, né? É a cara que eu sempre gostei de ter. Uma igreja de adoração, uma igreja de oração, uma igreja que anda de joelho. Nós temos trabalhado isso no coração da igreja e tem sido um tempo maravilhoso. Eu sei que tem muito para acontecer, mas o que eu ouvi domingo mexeu muito comigo, porque Deus falou muito forte comigo. Isso que você está ouvindo é o que eu estou fazendo. E eu louvo a Deus porque Deus falou comigo, Deus mexeu muito comigo no domingo passado. E eu creio que nós estamos no caminho certo. Não só no caminho certo, como Deus também está fazendo as coisas que nós buscamos nele. É ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. É verdade. E isso para nós tem sido uma marca muito grande, principalmente para nossa casa, para nossa família, né? Eu, você, sua mãe, a sua irmã, nós temos assim trabalhado isso no coração. Porém, nós precisamos continuar em alerta, né? Nós temos que vigiar. Sim. Vigiar e orar, porque é uma crescente. Da mesma forma que nós estamos buscando ao Senhor, nós temos que ser zeloso para aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Isso para mim tem sido muito bom, Matheus. Nossa, é um negócio que muitas vezes a gente pensa, né? Que a gente vai fazer num lugar totalmente desconhecido. E assim foi com Josué, né? Foi com Josué. E aí agora a gente vê o que Deus tem feito na nossa vida, que é algo extraordinário. Da mesma forma que ele fez com Josué, está fazendo conosco. É verdade. Ser forte e corajoso. E como a gente fez, a gente não afrouxou, como diz o pessoal daqui, né? Glória a Deus. Então, até o nosso próximo Post-Church. Amém. E a gente vai estar continuando esse nosso podcast, essa forma de interagir com o pessoal, através que talvez alguém que faltou no culto não pegou a mensagem. É verdade. Talvez os professores que estão na escolinha dando aula para as crianças, o seu culto, né, também. E talvez agora com esse momento a gente eles possam ouvir um pouquinho do que foi o culto de domingo. E eu concluo dizendo a você, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Deus abençoe. Amém.